Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho, Jesus Cristo vai voltar. Olá, tudo bem? Estamos chegando no final da nossa série Permanecer em Jesus. E hoje é o último tema das quartas-feiras de poder e eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem especial para você. Hoje nós vamos falar sobre os frutos, os dons do Espírito e a importância de testemunhar para Jesus. E eu quero convidar você para fechar os olhos e vamos orar. Eterno Deus e querido Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo da palavra, porque neste momento estamos aqui para poder ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós. E neste momento queremos lhe pedir a direção do Espírito Santo para o estudo da palavra. Que Deus possa permanecer conosco e é em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22. Esse é o tema para nós iniciarmos, para nós começarmos a nossa mensagem desta noite. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Esta é a
a mensagem de Gálatas. Quando Paulo escreve aqui aos Gálatas, ele está falando exatamente dos frutos do Espírito. E por que é importante os frutos do Espírito? Ele tem muito a ver com o convívio cristão que nós temos dentro de casa, no lar, como você trata com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. Perceba aqui claramente que os frutos do Espírito, amor, alegria, longanimidade, ou seja, quando você lida com amor, com carinho com outra pessoa. E isso é muito importante, nós termos esta visão, nós termos essa maneira de agir, porque vai ter um convívio social muito melhor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero destacar são os dons do Espírito. E isso nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, nós encontramos claramente Paulo falando a respeito dos dons do Espírito. E o que são os dons do Espírito? É como se fosse mais ou menos assim, ele compara a igreja, o corpo de membros da igreja, com o corpo nosso, o corpo do ser humano. Então as mãos, os órgãos, e todos eles trabalham com uma mesma finalidade. Qual é a finalidade? Ajudar para que possa crescer o corpo, possa crescer e avançar. E não só isso. Quando você aplica na parte espiritual, nós entendemos claramente que o corpo de Cristo, o Espírito Santo, distribui os dons para cada um, para que o corpo de Cristo possa crescer cada vez mais. E é importante nós termos isso. Agora, veja, nós temos aqui dois pontos, duas maneiras, os dois primeiros tópicos que vão nos ajudar a entender o terceiro ponto, que é o mais importante que nós vamos focar nessa noite. Então, veja, primeiro, os frutos do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, e depois os dons do Espírito. Os dons são o Espírito Santo que distribui para que a igreja possa crescer. E os frutos do Espírito é aquilo que está dentro de nós, que nós desenvolvemos pessoalmente. Agora, esses dois pontos, eles são muito importantes para nós avaliarmos o terceiro item, o terceiro ponto, que é o que eu quero tratar com vocês nesta noite. E agora convido você para abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. E veja o que diz Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você consegue perceber aqui, nós podemos perceber alguns elementos importantes que nós temos aqui quanto Jesus está falando aos discípulos sobre receber o Espírito Santo. Ele fala assim, mas recebereis poder. O que é poder? Poder é algo inerente de Deus. Existem duas palavras para poder. Primeiro é exousia, que é o poder inerente de Deus. E o segundo é dinamis. E a palavra dinamis é essa daqui que aparece aqui. Você já ouviu essa palavra dinamis? Essa palavra dinamis tem a ver com dínamo ou dinamite. E a palavra dinamis, ela tem a ver com... Quem já foi da roça lembra-se muito bem desse episódio, desses momentos, quando a pessoa tinha uma bicicleta, que ele precisava de luz, tinha lâmpada, não tinha energia elétrica na roça, então colocava um dínamo na roda da bicicleta e ali, ao rodar pedalar, a roda girava e aí então a lâmpada acendia. O dínamo, ele depende de uma força motriz para poder girar, para que ele possa produzir energia. Ele não tem energia em si mesmo. Nas grandes hidrelétricas, nós temos lá também um dínamo que é girado, que ele gira pela força da água. Quando a água passa, ele gira e ele produz energia. Mas se não passar água por ele, ou se a roda não girar o dínamo da bicicleta, ele não produz energia nele, ele não tem energia nele mesmo, embora ele produza energia. E a palavra aqui usada é dinamis, que é a energia que é produzida por quem? Pela primeira palavra grega que eu falei para vocês, que é exousia, poder inerente, é o poder de Deus para cada um de nós. Então, você consegue perceber que Jesus fala assim, olha, recebereis poder, ou seja, vai receber a força. A palavra dínamo aqui é que enquanto nós estivermos recebendo, enquanto ele estiver girando, o Espírito Santo estiver nos movendo, nós vamos produzir
a luz, que é Jesus. O dia que a gente desconectar dessa força, o dínamo para de rodar e a gente não tem mais energia. Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte: por que nós precisamos de poder? Por que você e eu precisamos de poder? Jesus falou que nós teríamos poder. A pergunta é: por que nós precisamos de poder? E a resposta vem logo em seguida. Diz assim: ao descer sobre vós e sereis o quê? Minhas testemunhas. A palavra chave aqui é testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Quando eu estive lá no Museu do Holocausto, lá nos Estados Unidos, e eu entrei pela primeira vez, ele tinha sido recém-inaugurado. É um impacto muito grande o Museu do Holocausto. Conta a história da Segunda Guerra Mundial e como os judeus foram ali martirizados e mortos pela Alemanha. E bem na entrada do museu está escrito o texto de Isaías 43, verso 10. E o que diz o texto? Diz assim: sereis minhas testemunhas. Quando eu leio aqui aquele texto, aquilo me chamou muita atenção. Sereis minhas testemunhas. Por quê? Se você olhar na Bíblia, nós vamos perceber que Jesus, Deus, ele convida o seu povo sempre a ser o quê? Testemunha dele. Por que sermos testemunhas? Porque nós estamos vivendo num mundo hoje em que existem várias pessoas cumprindo vários papéis em diferentes momentos da história. E um deles é exatamente sermos juízes. Muitas pessoas desejam ser juízes. Num grande conflito que nós encontramos, nós podemos ver juízes, advogados, acusadores e tem testemunha. Esse é um grande tribunal, é composto por isso. Então veja, cada pessoa na Bíblia tem um papel importante. Deus é o juiz. Jesus é o nosso advogado. Quem é o acusador? É Satanás. E qual é o nosso papel? Nós temos um duplo papel, vamos dizer assim. Primeiro, réus, porque somos acusados, mas Jesus nos condena, nos livra, né? Satanás nos condena, Jesus nos livra. Agora, nós também somos convidados por Deus, por Jesus, para sermos testemunhas. Você se lembra de Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Quando Eva começa a conversar com a serpente, ela começa a dialogar, e era tudo que a serpente queria, que ela começasse a raciocinar, porque quando Satanás leva Eva a raciocinar, a pensar na lógica, ele começa a derrubá-la, porque ele tem muito mais sabedoria, muito mais tempo de vida do que Eva. E aí então, meus queridos, é isso que Satanás quer fazer com nós, levar-nos a raciocinar a muitas coisas. E aí Satanás perguntou: é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto do Jardim do Éden? Veja, nenhum fruto, essa foi a pergunta. Mas aí Eva responde: não, nós podemos comer de todos os frutos, mas apenas dessa daí que a gente não pode comer. E aí ele começa a dialogar e travar, e ela tenta fazer o quê? Defender. Em primeiro momento ela começa a defender a verdade. Qual era a verdade? Deus disse: não comam do fruto, porque no dia que vocês comerem, certamente morrereis. E aí a serpente olha para ela e fala assim: ah, que engano seu, você nunca vai morrer, não está vendo? Eu comi e eu não falava e agora falo. Veja, ele começou a levar para um campo das ideias, da filosofia, e começou a levar ela a raciocinar, e ela falou: não, é verdade, tem uma razão. Ou seja, no intuito de defender a palavra de Deus, de ser uma advogada da palavra de Deus, ela acabou sendo enredada pelos enganos de Satanás. Nós temos a desgraça hoje que encontramos no mundo. Então percebam, eu vou dizer uma frase aqui agora muito importante para você. Deus não precisa de advogados. A palavra de Deus não precisa de defesa, ela é a palavra de Deus. Ela é a verdade e ela não precisa de advogados. Jesus, ele já deu a verdade, transmitiu para nós a sua palavra e nós não precisamos defendê-la. A verdade por si mesma, ela é a verdade. Então, se você tem procurado, eu vejo muitas pessoas na internet, no Facebook, no Twitter, em vários lugares, tentando defender e explicar a Bíblia, a palavra de Deus, tentando defendê-la. A Bíblia não precisa de defesa. Sabe do que a Bíblia precisa? A Bíblia precisa, e Deus, Jesus, sabe do que ele mais precisa? De testemunhas.
Pessoas que vivam o que está na palavra de Deus, mais do que pregá-la. É importante pregar? É importante. Mas Deus não precisa de advogados para defender a sua Bíblia. Ou seja, não fique entrando em debate com pessoas para tentar explicar, para tentar convencê-las. Sabe por quê? Quem vai convencer não é você, não sou eu, não somos nós que vamos convencer as pessoas do que elas têm que se... onde elas estão erradas. Não, nós não vamos convencê-las. Quem faz isso é o Espírito Santo. E veja, a Bíblia diz em várias partes, em vários momentos, lá em Isaías e aqui, sereis minhas testemunhas. O que Deus precisa é de testemunhas, testemunhas vivas, pessoas que vivam a palavra de Deus. E quando nós testemunhamos, nós começamos a falar do amor de Deus para as pessoas. Nós pregamos aquilo que nós vivemos, a experiência que nós vivemos. Eu me lembro de um episódio em Battle Creek, em 1893. Houve um grande reavivamento. As pessoas passaram ali noites em oração, houve um despertamento. Só que saiu dali, não teve nenhum resultado. E aí um texto de Ellen White, no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 123, diz assim, que se tão somente eles tivessem saído dali e colocado em prática, se eles tivessem ido pregar o Evangelho e colocado em prática, pregando e testemunhando, os resultados seriam muito melhores. Mas sabe o que eles fizeram? Depois do revivamento, cada um voltou para sua casa, não testemunharam, não falaram e não saíram para trabalhar. Meus queridos, é muito importante que depois de um revivamento haja uma reforma. O reavivamento é aquilo que acontece dentro de nós e a reforma é aquilo que acontece de forma externa. São os nossos atos, as mudanças que acontecem na nossa maneira de agir, de falar, de proceder. Então, Deus precisa de quê? Deus precisa de testemunhas. E eu quero convidar você, fechando essa série, para que nós possamos ser testemunhas. O Espírito Santo trabalhe em nosso coração de tal forma para que nós possamos ser testemunhas do nosso Deus. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo e assim eu termino. Eu conheci uma pessoa, um homem, uma família, e o chefe da família chamava-se Marcos. E o Marcos, ele foi à nossa igreja, a igreja adventista, e ele começou, as pessoas da igreja, então, o procuraram, pegaram o telefone, me passaram, eu fui visitá-lo, ofereci o estudo, perguntei, você gostaria de estudar a Bíblia? Ele, sim, eu gostaria de estudar a Bíblia. Ele já conhecia a igreja adventista pela Novo Tempo, ele já conhecia muita coisa, mas ele queria conhecer mais. E nós começamos a estudar a Bíblia, ponto a ponto, cada momento, e tudo que nós apresentávamos na Bíblia, ele concordava, cada estudo bíblico ele aprendia. E nós ficamos 6 meses estudando a Bíblia. Sabe, depois de 6 meses estudando a Bíblia, nós começamos ali em março, abril, quando foi em setembro, eu falei para ele, Marcos, você já aprendeu tudo ou quase tudo, pelo menos o suficiente para que você possa tomar uma decisão. E nós já tínhamos passado sobre o estudo do batismo. E eu falei, agora você precisa tomar a sua decisão, se batizar para seguir a igreja adventista. Ele é de uma outra denominação. E ele me disse assim, ele falou, pastor, eu acredito em tudo que está na Bíblia. Eu creio nas verdades do sábado, sobre a mortalidade do homem, né? Eu acredito sobre a questão da alimentação, tudo, eu acredito. Só que deixa eu dizer uma coisa para o senhor, pastor. Eu sou dessa denominação há 40 anos. Os meus filhos cresceram nessa denominação. A minha esposa, a família dela também é dessa denominação e ela também. Eu sou músico nessa igreja, eu toco na igreja há muitos anos, eu sou da orquestra dessa igreja. Os meus pais são também dessa denominação. E mais ainda, aonde eu trabalho, o meu patrão também é dessa mesma denominação. E, pastor, eu não tenho como dizer para eles que eu vou sair dessa igreja e vou passar a ser adventista. Eu não posso fazer isso. E eu disse para ele, eu entendo, Marcos, mas você não está vendo que a verdade está aqui? Ele falou, sim, pastor, mas eu tomei uma decisão. Eu falei com a minha esposa e eu tomei uma decisão. Nós vamos seguir tudo o que está na Bíblia, mas vamos continuar na nossa igreja. Mas a gente vai seguir tudo que está aqui, pode ficar tranquilo e tal. E eu disse para ele, falei assim, Marcos, por mais que você queira, você não vai conseguir
Sabe por quê? Porque agora você conhece a verdade, você conhece a luz. E São João, no capítulo 8, verso 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os seus olhos tiraram as vendas dos seus olhos. Você agora consegue enxergar a Bíblia como ela realmente é, a palavra de Deus. E o Espírito Santo não vai te deixar em paz, Marcos, mas eu entendo e respeito a sua decisão. E eu saí dali e eu não vi mais o Marcos. Eu fiquei triste, sabe quando você fica triste porque a pessoa, você estuda 6 meses, você imagina que a pessoa vai tomar a decisão e vai se batizar, mas fiquei feliz porque a Bíblia foi aberta, a palavra de Deus estava ali. Isso foi setembro, mais ou menos final de setembro, começo de outubro. E passaram-se alguns meses, 2, 3 meses, e aí sabe o que aconteceu? Quando foi depois de 5 meses, em março do ano seguinte, fevereiro e março, o Marcos me liga, ele achou meu telefone, eu já tinha mudado de distrito, eu já não era mais pastor daquele lugar, eu tinha mudado de distrito, tinha mudado de cidade, de estado inclusive, eu fui para o Rio de Janeiro. E quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, tinha acabado de chegar, ele me liga, ele diz assim: pastor, o senhor se lembra aquela frase que o senhor disse, que o Espírito Santo não ia deixar em paz? Eu falei: lembro. Ele falou: pois é verdade. Eu, depois de conhecer a verdade, eu ia à minha igreja e via que o que estava ali não era o que estava na Bíblia. E eu comecei a entrar em conflito. E aí alguma coisa falava dentro de mim, que eu não devia deixar passar mais tempo. E aí sabe o que aconteceu? O Espírito Santo estava falando no coração dele. Sabe essa vozinha? O que não deixou ele em paz foi a voz do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo faz. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo, João capítulo 16, é o Espírito Santo. É ele que faz a obra. Nós temos que ser o quê? Testemunhas. Foi o que a gente fez. Eu fui lá e testemunhei e falei: olha, o que a Bíblia fez na minha vida foi isso. E ela não vai te deixar em paz. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que você diga que eu vou fazer por mim mesmo, é impossível, porque quem convence é o Espírito Santo, e é isso que nós devemos fazer, nós devemos unir as nossas forças. Aí o Marcos me ligou e disse: pastor, aquilo que o senhor falou é verdade, e eu tomei a minha decisão, vou me batizar, e gostaria muito que o senhor viesse fazer o meu batismo, que o senhor saísse de onde estivesse para fazer o meu batismo, porque eu tomei essa decisão. Ele e a família toda dele se batizou. As datas não se encaixaram, por isso eu não consegui ir, mas pedi para ele gravar, ele gravou, filmou o batismo dele e me enviou. E foi uma linda festa, ele, a esposa e os filhos se batizando. Foi algo maravilhoso, foi lindo de ver. Que trabalho foi esse? O trabalho do Espírito Santo. Sermos testemunhas. Não quer você também ser uma testemunha de Jesus? Não quer você também entregar sua vida, os frutos do Espírito nascendo em você, os dons do Espírito você usando para ser uma testemunha? Lembre-se, Jesus falou: recebereis poder dos altos céus e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, até os confins da terra. Jesus está convidando você para ser uma testemunha hoje, aqui no Distrito Federal, no entorno, na cidade onde você está, em Goiás, no Brasil, eu não sei aonde, na tua família, mas Deus está te convidando para ser uma testemunha. Não quer você aceitar neste momento que nós estamos passando juntos aqui? Não quer você tomar a sua decisão? Quero convidar você para fechar os olhos e vamos orar, pedir para que Deus possa abençoar você na sua escolha e nas suas decisões. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pelas decisões, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, porque o Senhor cuida de nós. Nós somos tão pequenos, mas necessitamos tanto de Ti e nós não somos nada sem Ti. Aprendemos hoje a importância dos frutos do Espírito, dos dons do Espírito, mas acima de tudo, a importância de testemunharmos do Teu amor e da Tua graça. E sabemos que só podemos fazer isso se for pelo Espírito Santo. E quando nos tornarmos testemunhas, o Espírito Santo vai fazer a obra. Muitas vezes, Senhor, temos sido advogados, temos sido acusadores dos nossos irmãos e não temos feito o papel pelo qual nós fomos chamados para ser, que é sermos testemunhas. Ajude-nos, Senhor, a ser testemunhas no mundo em que nós vivemos, no tempo difícil que estamos passando, para que Deus possa nos abençoar e possamos crescer cada vez mais. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém.
casa, em paz estou com meu Jesus.